Imaginem só o que é nascer para ter absolutamente tudo: poder, a riqueza, um reino inteiro à espera. E de repente escolher abdicar disso por algo que nem sequer se vê. É precisamente essa a história que vamos explorar hoje. A vida fascinante de São Casimiro, um príncipe que procurava uma coroa que, bem, não era deste mundo. É uma história incrível sobre poder, sobre fé e sobre o que significa realmente reinar. Para percebermos a fundo quem foi Casimiro, temos de olhar para este contraste, que é brutal. De um lado, temos a vida que lhe calhou em sorte, a de um príncipe, com todo o luxo e o poder que se possa imaginar. Do outro, a vida que ele ativamente escolheu, a de um santo, marcada pela simplicidade, por uma disciplina férrea e por uma oração constante. A pergunta é: como é que estes dois mundos podiam coexistir na mesma pessoa? E é exatamente essa a pergunta que nos vai guiar nesta viagem. Como é que ele conseguiu juntar estas duas realidades? Como é que o brilho de uma coroa terrestre deu lugar à luz de uma vida de santidade? Bem, é isso que vamos descobrir. Vamos começar pelo início, claro. Pelo ambiente em que ele nasceu e cresceu. Um mundo de realeza, de pompa, mas também de uma enorme responsabilidade. Ok, pensem nisto. Casimiro nasceu literalmente no centro do poder europeu. O pai era rei da Polónia e grão-duque da Lituânia. A mãe, rainha de nome Isabel, era da Casa Real da Áustria. Ele eram 13 filhos e nesta família, digamos que os tronos eram um negócio da casa. O destino dele parecia mais do que traçado: reinar, casar, conquistar. A pressão para seguir este guião era, como se pode imaginar, gigantesca. Mas é aqui que a história dele começa a ser diferente. No meio de todo aquele esplendor, Casimiro destacava-se. Desde muito novo, enquanto os outros se preocupavam com banquetes e jogos de poder, ele procurava algo mais fundo. Desenvolveu uma vida espiritual muito intensa, quase sempre em segredo, longe dos olhares curiosos da corte. E isto leva-nos direitinhos ao coração da sua história, as práticas e as devoções que na verdade definiam o seu mundo interior. Como é que ele alimentava esta chama espiritual tão forte? Esta frase que lhe é atribuída diz praticamente tudo. Enquanto outros príncipes da sua idade procuravam emoções fortes nos torneios ou nos salões do poder, Casimiro encontrava o seu verdadeiro refúgio na igreja. Para ele, os degraus de um altar valiam muito mais do que os degraus de qualquer trono. A sua fé assentava basicamente em três grandes pilares. Primeiro, a Eucaristia. A sua devoção era tão grande que, se encontrava às portas de uma igreja fechadas à noite, ele ficava ali mesmo a rezar do lado de fora. Segundo, a paixão de Cristo, um tema sobre o qual meditava profundamente. E por fim, um amor muito pessoal e terno à Virgem Maria. Ele não a via como uma figura distante, não? Chamava-lhe minha querida mãe. E atenção, esta fé não era só um sentimento, era algo vivido no corpo. Ele praticava penitências muito rigorosas, sempre em segredo. Por baixo das suas ricas roupas de príncipe, usava um cilício, uma veste áspera. Trocava os banquetes da corte por jejuns e a sua cama macia pelo chão duro. Para ele, disciplinar o corpo era uma forma de libertar o espírito. Havia um pilar na sua rotina diária. Este hino, o Omni Diadico Mariae, era a sua oração de eleição, uma constante na sua vida. E como vamos ver, esta devoção em particular vai marcar o seu legado de uma forma totalmente inesperada. Guardem este pormenor. Então, a questão que se põe é como é que esta fé tão intensa se traduzia nas suas funções públicas? Longe de o afastar do mundo, a sua espiritualidade moldou, e muito, a sua forma de governar e de viver em sociedade. A sua vida pública foi curta, mas muito intensa. Logo aos 13 anos, uma campanha militar falhada na Hungria ensinou-lhe uma lição dura sobre a vaidade da guerra e do poder. Essa desilusão marcou-o para sempre. Anos mais tarde, quando foi regente da Polónia, ele não governou como um conquistador, mas sim como um servidor, ficando conhecido pela sua justiça e pela sua prudência. No entanto, para lá dos seus deveres de Estado, foi uma decisão profundamente pessoal que verdadeiramente definiu o seu caminho e quem ele era. O pai dele tinha planeado o casamento perfeito, uma aliança com a filha do Sacro Imperador Romano Germânico. Politicamente, era uma jogada de mestre, mas Casimiro recusou. A sua lealdade não estava com um trono, mas com Deus. Ele escolheu a castidade, uma decisão absolutamente chocante e incompreensível para a nobreza daquela época. Basicamente, ele estava a rejeitar o seu dever e o seu futuro por uma convicção interior. A sua forma de reinar era simplesmente diferente. Por isso, o seu título mais importante não veio do pai, nem de nenhum decreto real. Veio do povo, defensor dos pobres. A caridade dele não era um gesto distante de um nobre. Ele envolvia-se, lutava pelas causas dos mais fracos e era visto não como um príncipe distante, mas como um pai e um irmão.
A vida dele foi curta, é verdade, mas o seu impacto foi enorme e, de certa forma, até milagroso. É o que vamos ver nesta parte final da sua história. 25 anos. Foi a idade com que ele morreu. Uma vida incrivelmente curta, mas que foi vivida com uma intensidade que deixou uma marca que perdura até hoje. Oficialmente, a causa da morte foi tuberculose, mas a verdade é que o seu corpo já estava muito enfraquecido por anos e anos de jejuns e de penitências. A sua morte não foi só uma doença, foi, de certa forma, o culminar de uma vida inteiramente dedicada ao espírito. E agora, avancemos 120 anos no tempo. O corpo dele estava sepultado na Catedral de Vilnius, na Lituânia. O tempo passou, a história continuou o seu curso. E chegamos ao clímax desta história. Em 1604, o seu túmulo é aberto para o processo de canonização. E o que encontram é extraordinário. O seu corpo, depois de 120 anos, estava perfeitamente intacto, incorrupto. E sobre o seu peito repousava um pergaminho. Era o hino à Virgem Maria que ele rezava todos os dias. O símbolo da sua devoção tinha ficado com ele, para além da morte. Depois disto, o seu legado foi selado para sempre. Foi canonizado pela Igreja e tornou-se o santo padroeiro dos países que serviu em vida, a Polónia e a Lituânia. E séculos mais tarde, em 1948, foi nomeado padroeiro da juventude, um testemunho de que uma vida de fé e de integridade pode de facto inspirar gerações. No fundo, a história de Casimiro deixa-nos com esta pergunta. Ele tinha direito a um reino terrestre, mas escolheu governar um reino interior, um reino de fé, de disciplina e de serviço aos outros. A vida dele desafia-nos a pensar: onde é que está o verdadeiro poder? E o que é que significa, afinal, reinar na nossa própria vida?